Oi pessoal, esse é o nosso segundo vídeo da aula no Todos Juntos contra o Câncer sobre radioterapia no Brasil, e a gente vai falar um pouco sobre como sair da situação em que a radioterapia brasileira se encontra. A gente sabe, por exemplo, que ainda pelo Sistema Único de Saúde não há incorporação de muitas dessas tecnologias. O que a gente está vendo na parte de cima da tela é um planejamento bidimensional, feito com raio-x. E esse tratamento, ele não poupa nenhum órgão, ele realiza o tratamento tanto no tumor, quanto nos tecidos normais, e a pessoa acaba tendo muitas alterações fisiológicas por conta disso. Nesse caso, o que a gente acaba vendo é uma alteração que leva à xerostomia, que é a diminuição da saliva, a diminuição da saliva da pessoa por conta de um tratamento de câncer. Quando a gente faz esse tratamento com MRT, a gente consegue poupar as parótidas, que é quem faz a saliva, e isso faz com que a pessoa perca muito menos e tenha muito menos esse efeito da xerostomia. Além disso, a gente também vê que os gastos para a radioterapia no Sistema Único de Saúde, eles estão estáveis. A gente até viu um aumento em 2011 desses gastos, mas na verdade não foi porque você começou a tratar mais pacientes. Aumentou esse gasto por conta de uma correção de tabela, que também já era bem defasada. E enquanto como eu falei no começo da palestra para vocês, que 40% das pessoas se beneficiam da radioterapia, só há um incremento de 13% do orçamento para esse tratamento hoje no Sistema Único de Saúde brasileiro. E isso leva a distorções absurdas. Como a gente está vendo aqui, existem alguns estados que a gente ainda não tem radioterapia, e isso faz com que as pessoas precisem se deslocar grandes distâncias, como vocês estão vendo nesse mapa de migração para a realização de radioterapia, chegando até pessoas a terem que se deslocar mais de 1.000 quilômetros para realizar o tratamento. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a gente tem hoje 140 milhões de pessoas, 140 milhões de brasileiros que não têm radioterapia em seus domicílios, em suas cidades. Isso faz com que elas tenham que procurar esse tratamento em outras cidades. E 50% só dessa demanda de pessoas que precisam de radioterapia é atendida. Então a gente tem aí uma perda de benefício, uma perda de cura e até de alívio de sintomas, de paliação por conta dessa realidade Brasil. E isso não é só o que a gente vê como perspectiva, né? No futuro, a obsolescência, ou seja, o envelhecimento das máquinas, ele vai se dar de forma muito impactante na radioterapia, e 50% do parque hoje da radioterapia construído vai estar obsoleto em 2022, o que faz uma diferença absurda para esses pacientes e dificulta muito o tratamento, causando esse número que vocês estão vendo aí na tela. O número de vidas perdidas que pode chegar até 6.200 pessoas nos próximos anos, caso isso não seja melhorado, caso a gente, como sociedade, não consiga otimizar esses números que eu estou falando com vocês. E o futuro não é só esse, a gente estava falando de 2022, mas se a gente olha um pouquinho mais para frente, em 2035, a chance de você precisar de radioterapia, dentro do que a gente tem hoje no país, de perspectiva, ela é assustadora ainda. A gente vai precisar aumentar o nosso parque de aparelhos em mais de 150% para poder suprir essa carência. E olha que eu estou falando com vocês sobre a radioterapia, tanto do sistema privado quanto do Sistema Único de Saúde, as duas unidas. Bom, a radioterapia moderna, então, pode ajudar? Ela pode sim, a gente consegue, com a radioterapia moderna, fazer algumas coisas, talvez, para melhorar esse cenário todo que eu passei para vocês. A tecnologia, usando o MRT, usando a estereotaxia, como a gente comentou lá no início da explicação, ela proporciona menos aplicações, ainda assim com resultados excelentes, fazendo pacientes que levam um mês todo para realizar o tratamento, como vocês estão vendo no nosso slide, de 6 a 7 semanas, por exemplo, um tratamento de próstata, fazer o tratamento em 4 semanas. Uma paciente de mama que fazia em 4 semanas, fazer o tratamento em 3 semanas.
ou eventualmente até em uma semana, tanto para a próstata quanto para a mama. Então vejam que esse tipo de tratamento ele é possível sim, a gente já tem alguns estudos maduros em relação a isso, principalmente para a mama e para a próstata. Agora, para realizar esses estudos a gente precisa sim de tecnologia e a gente está falando sobre isso porque realmente faz toda a diferença para os nossos pacientes e para os nossos serviços. O Sistema Único de Saúde até que tem feito a parte dele, a gente vê uma boa vontade do governo em relação à radiação, em relação à radioterapia no Brasil, tanto que antigamente a gente fazia o pagamento por número de campos. Então vocês imaginem que uma instituição ela só recebia o valor de tratamento daquele paciente se ele fizesse o número máximo de campos. Hoje não, hoje a gente faz por pacote, então já é uma ajuda porque aí você consegue hipofracionar, diminuir o número de aplicações e diminuir assim filas, aumentar a otimização do aparelho de radioterapia, além do projeto Radioterapia Brasil, que também aumentou muito e tem aumentado muito o parque tecnológico brasileiro. Uma outra questão que também é muito importante é da iniciativa privada, seja ela com os pequenos setores de radioterapia isolados, os setores de radioterapia dentro de hospitais que são privados e atendem pacientes do SUS. Um exemplo muito claro são as Santas Casas, que são os filantrópicos, que todo mundo acha que é do Sistema Único de Saúde, mas são privados e atendem os pacientes do Sistema Único de Saúde, como dos grandes players do mercado, né? Como de uma grande fabricante que hoje está no Brasil, proporcionando uma agilidade maior para a realização de análise dos setores de radioterapia, caso eles precisem de algum equipamento novo, fazendo também uma pesquisa fazendo pesquisas junto às sociedades brasileiras de radioterapia, junto ao próprio Todos Juntos contra o Câncer, né, e também treinamentos para médicos em relação a essas tecnologias. Além disso, a própria sociedade civil organizada tem se mobilizado. Aqui a gente está vendo o painel da FEMAMA, que fez uma diferença muito legal assim, para quem assistiu. Eles discutiram bastante coisa sobre os desafios da radioterapia moderna, como nós estamos fazendo aqui, além do próprio Todos Juntos contra o Câncer, que é esse movimento enorme da sociedade civil organizada contra o câncer e que tem chegado a resultados incríveis nos últimos anos. Outro aspecto bem interessante tem sido as sociedades de especialidade. A gente baseou, inclusive, essa aula que eu estou dando para vocês aqui em um manual, um manifesto de valorização da radioterapia que foi feito em parceria da Varian, que é um fabricante, com a Sociedade Brasileira de Radioterapia. Mas a Sociedade Brasileira de Radioterapia foi além, com um grupo de trabalho que é o RT 2030, que está avaliando também todas essas questões que a gente está comentando aqui e vai pormenorizá-las, dando um norte, assim, para os rumos da radioterapia brasileira. Então, o acesso à radioterapia depende de tudo isso, né? Tanto da sociedade civil organizada, que é o que estamos fazendo aqui hoje, quanto de políticas públicas e também, por que não, da iniciativa privada, dando seu apoio e suporte à radioterapia para os pacientes.